Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our English Live today on July 22nd, from 9 to 9:50, ok? A nossa live de hoje ela vai tratar das atividades propostas no, no portal de vocês. Uma atividade simples que implica em vocabulário novo e um vocabulário interessante, porque é um vocabulário que diz respeito a comida. Já deu fome. Então vamos lá. Então ele começa, a primeira página que a gente tem aí na apostila, ele pede para que você olhe para o diagram, ou seja, para esse diagrama que está aqui, e baseado, based on the Australian Guide to Healthy Eating, ou seja, no guia australiano do que é comer saudável, ele pede para que a gente coloque o nome das comidas, dos grupos de comidas. Então, primeiro vamos entender o que a gente tem aqui de possibilidades. Nós temos aqui aquilo que é dairy. Esse dairy are all products that come from milk. O dairy, ele também é chamado de milk products, ou seja, são os produtos derivados do leite, ou que a gente chama aqui em português de laticínios, ok? Fruit, lógico, são as frutas. Grains, que é tudo aquilo que é grão, que pode ser chamado também de cereal. Protein, que são as carnes, as proteínas. E os vegetables, que são as verduras, ok? Bom, e aí, só para ele entender, ele separou aqui, fez nesse guia, que é australiano. A gente pode fazer o nosso, talvez na próxima aula, mas para a gente poder separar aqui. Então, nesse primeiro grupo aqui, que eu acredito que seja o grupo maior, os grupos maiores, né? Esse da esquerda e esse da direita. Esse primeiro aqui são os vegetables. Então tem um monte de vegetable aqui, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Mas temos os vegetables, que são os alimentos que a gente deveria, sim. Olha pela proporção aqui, ó, pelo tamanho do gráfico, quanto a gente deveria consumir. Eu não sei se vocês têm o hábito de comer verduras, mas elas fazem muito bem. Então, experimente. Se você não come todas, experimente uma outra no outro dia. Mas experimente. Dizer que não gosta porque você não, sem experimentar, não dá. Segundo campo aqui, um campo maior até, basicamente do mesmo tamanho que das verduras, nós temos esse aqui que tem algumas coisas. O que a gente pode classificar esse grupo aqui? Ou como a gente pode classificar? Alguma ideia? Grains. Vamos ver se é isso mesmo, hein? São os grains, ou cereal, né? São cereais, os grãos, todos aqui. Também, às vezes a gente enxerga os grãos, né, os cereais, como algo assim, uma vez ou outra eu como. Mas olha aqui, ó, dentro desse gráfico, a importância que ele tem nos hábitos saudáveis, né? Enquanto hábitos saudáveis. Então é importante a gente, às vezes a gente só ouve falar, mas é importante conhecer, saber as propriedades, né? E aos poucos, a gente não vai começar a comer de um dia para o outro, mas aos poucos ir colocando essas variedades no nosso cardápio, né? Quando eu era bem mais novo, eu não comia nada disso. Hoje eu consigo, experimento. Algumas dessas talvez ele não tenham aquele sabor, né? Mas é importante você comer não só pelo sabor, mas sabendo das propriedades do alimento e o quão
e quão importante o alimento é para você. E depois, como a Lívia está falando aqui, né, vira costume e começa a fazer parte da sua vida. Mas é importante experimentar. Ah, eu não gosto. Chega desse comentário. Experimenta. Ah, talvez você não gostou daquele, mas experimenta um outro. É importante. Seguimos. Esse aqui está até menor. Eu acho que deveria estar maior, mas enfim, ele está menor. Nós temos aqui as fruits, né? Os fruits. Então tem uma variedade de frutas aqui que também podem fazer parte. As frutas elas entram nas sobremesas, elas entram naquele horário que já depois do almoço, entre o café da tarde, às vezes você quer comer alguma coisinha, mas você não queria comer tanto, você pode comer uma fruta, porque ela te sacia e contém elementos importantes para a sua saúde, para a sua dieta, tá? Mas é importante variar. Eu como muito, eu gostava muito de abacaxi, por exemplo, mas o abacaxi ele é muito cítrico, então o excesso dele para mim não fez bem. Então eu tive que continuei comendo, mas numa quantidade menor. Tentei variar com outras frutas que não tinham tanta acidez quanto o abacaxi, por exemplo. Mas é importante a gente experimentar. Nosso país tem uma variedade de frutas incrível, então a gente não pode. Essa desculpa a gente não tem de que aqui não tem esse tipo de variedade. E olha que, mesmo com os preços que estão, as nossas frutas ainda são mais acessíveis. Porque se você vai para outros países, em muitos lugares você encontra fruta importada, elas são caras. Muitas vezes elas não são nem a própria fruta, a polpa da fruta, são frutas que estão cristalizadas, são frutas que estão enlatadas. Então a gente tem que aproveitar ah, aquelas que tem no nosso país, né? Seguindo, esse aqui é fácil, né? Onde estão os leites e seus derivados. Então esse aqui, como eu já falei no começo, são os dairy products ou laticínios. Continuando, agora nós temos as carnes, né? As carnes, elas estão na classificação das proteínas. Então, é importante também. Há pessoas que não comem carne, né? Por uma opção. E aí vai de cada um, mas elas têm um papel importante também na nossa saúde. Lógico que se você optou por não comer, talvez você possa encontrar outros produtos que cheguem perto do papel que ela cumpre no nosso corpo. Mas, sim, eu sugiro que você procure um nutricionista, uma pessoa especializada, né? E essa não é a minha especialidade, para saber o que você pode colocar ou substituir que se aproxime daquilo que é a proteína se você não come carne, por exemplo. Mas sempre com orientação médica, ok? Sair fazendo as suas dietas aí que você lê na internet, não, por favor. Bom, alguma dúvida daqui? Algum comentário? Não? Ok. Vamos seguir então. Bom, no próximo slide, ele fala assim: Now label some of the items in each group with the following words. Which ones do you like? Share with your classmates. Bom, vamos entender primeiro o que está aqui nesse enunciado. Label. Label significa rótulo, né? Se você pegar qualquer garrafa de bebida, alcoólica ou não, ela tem lá quando que ela foi rotulada, quando foi colocado o rótulo naquela garrafa. E geralmente aparece assim, labeled, labeled. Deixa eu colocar aqui a palavra. Labeled in. Geralmente aparece assim na garrafa, ó. Labeled in, ou seja, rotulado, ou engarrafado, ou rotulado no ano tal.
tá? Então a palavra label vem de rótulo, de rotular. Aqui ela funciona como verbo. Então agora rotule alguns dos itens de cada grupo com as seguintes palavras. Olha só a pergunta que vem. Isso aqui é uma information question. Which ones do you like? Essa palavra ones aqui, essa palavra one, ela serve para substituir também. Ela não nós sabemos que quem substitui geralmente são os pronomes, né? A gente aprendeu os pronomes, fez até atividade com eles, mas a palavra one também serve para substituir. Então, a quem se refere essa palavra ones aqui? Alguém sabe? Which ones do you like? A quem se refere a palavra ones? Somebody? Alguém? Aos alimentos, né? Isso aí. Se eu falo assim, ó, primeiro que a palavra one, ela está no plural. Ela está no plural. Então, se ela está no plural, ela se refere a alguém que está no plural. Então, eu tenho aqui, ó, items, que são os itens, que são os alimentos que estão aqui, né? Os itens que estão aqui. Então, rotule os itens de cada grupo com as seguintes palavras. Quais deles quem? Dos itens, dos produtos, né? Você gosta. Então, esse ones vai substituir a palavra items, os alimentos, tá? Outra situação que eu posso colocar essa palavra one. Por exemplo, vamos dizer que alguém fale com você assim. Você- Vamos dizer que você conversou com um amigo sobre a, a sua namorada, por exemplo. Vou te apresentar a minha namorada. E você fala assim, olha, ela é loura, meia altura e tal. Aí você deu as características. De repente vocês estão andando, passeando em algum lugar e encontram a pessoa. Aí você quer falar assim, essa aqui é aquela... Lembra que eu te falei da pessoa? Essa aqui é a tal pessoa. Então, quando você quer falar isso aí em inglês, você pode dizer assim, ó, This is the one. Essa é a tal pessoa, esse é o tal fulano que eu te falei, você lembra? Então, esse one serve para fazer essa referência também. Se eu perguntar para você assim, mango é fruta, hein, gente? Mango or apple? Which one do you prefer? A pergunta é essa, ó. Mango or apple? Which one do you prefer? Se o one refere-se a uma delas. Então, qual delas aqui, ou do mango ou da apple, você prefere? Aí, se você vai, por exemplo, se você está conversando com a pessoa e você vai apontar, você pode falar assim: é essa daqui. Você pode falar mango ou apple, o nome da fruta, né? Mas se você quer apontar, por exemplo, você pode falar assim: this one, essa aqui. E esse one vai substituir o quê? Essa fruta aqui. Ok? Eu acho que ficou claro agora, né? Bastante explicação sobre isso. Ok? Vamos seguir. Bom, então eu tenho aqui, quais são os itens? Fruit. Dentro de fruit eu tenho o quê? Peach, watermelon, pineapple. Lembra que peach termina com CH. Qual é a pronúncia de CH? Que nós fizemos na aula, né? Então, CH, peach. E como o peach tem EA, o som é longo. Lembra dessa aula? Peach, peach. Watermelon, pineapple. Pineapple são as frutas. As verduras aqui, ó. Carrot, carrot. Eggplant, eggplant. Os grains, bread e
crackers. Dairy, cheese, cheese, dois Es, som longo. Protein, poultry, beef e meat. Bom, diante de todos esses que eu apresentei, vamos tentar relacioná-los aqui. O primeiro, fácil, né? Primeiro é o cheese. Cheese. Dois Es juntos aqui, som longo. E o S é com som de Z. Cheese. 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 Ok? Segunda fruta. Moleza também, né? Pineapple. 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 Por favor, gente, não é pineapple. Por favor, hein? Se você ouviu isso em algum lugar, por favor. Então é pineapple. Pineapple. Não é pineapple, também não é apple. É apple e pineapple, tá? Próximo. Isso aqui é o quê? Uma cenoura, né? Então, como é que fala cenoura? Carrot. 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 Então, nós temos cheese, pineapple, carrot. Você pode repetir na sua casa também, tá? Eu não estou te ouvindo, mas você pode repetir aí sozinho, porque é importante fazer essa repetição. Próxima. Que fruta é essa, gente? Parece uma maçã, mas nós não temos maçã aqui no cardápio. Eu acho que é outra fruta. Quer ver? Ó? É um pêssego. Então a pronúncia é peach. 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 Depois, watermelon. Professor, mas melon é melão. Então o pessoal costuma dizer o seguinte, é um melão cheio d'água. Né? Por isso que é watermelon, porque a melancia ela tem muita água. Né? Então, legal chamar de watermelon. Fica fácil para gravar também. Próximo, isso aqui é aquela bolachinha que a gente conhece, né? Que em alguns lugares é bolacha e que em outros lugares é biscoito. Esse é o grande dilema dessa palavra, né? Tem lugares que você chama de biscoito, tem lugares que chama bolacha. Aqui nós falamos, para esse tipo de alimento, a gente chama de biscoito. Mas quando ele tem esse aspecto, né, esse formato, a gente chama também de bolacha. Mas há lugares que eles chamam tudo de bolacha. Enfim, isso varia de cada lugar, né? Varia para cada lugar. Próximo, isso aqui é uma berinjela. Berinjela, sabe como que fala? Gente, eggplant. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria a planta de ovo, né? Mas ela é chamada de eggplant. 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 Então vamos voltar lá. Eu falo, você repete aí. Cheese, pineapple, carrot, peach, watermelon, crackers, eggplant. Eggplant. Ela tem duas tônicas. Uma tônica no egg e no plant. Mas quem é mais forte? A do egg. Eggplant. Eggplant. Próxima. Beef or meat. Beef or meat, que é a carne, né? Carne de boi. Próximo. O que é isso aqui? Esse é o bread. Bread. Bread é pão. Agora, sobre pão, tem umas informações que é importante a gente falar. Então, mesmo que a palavra bread signifique pão, quando você vai falar, aqui a gente pede na padaria, me vê um pão, 2 pães. Então, quando eu falo aqui um pão, a pessoa na padaria sabe que é uma unidade. Lá, se você falar a palavra bread, ela está se referindo à massa de pão. Então, para você dizer que você quer um pão, você diz a loaf of
bread. Quando você fala a loaf of bread, é como se fosse um pão que a gente fala aqui, ok? E esse pão específico que está mostrado aqui, ele é aquele pão de forma, né? Então, esse pão de forma, eles chamam de sliced bread. Sliced bread. Por quê? O sliced bread, slice significa fatiar. Então, sliced significa fatiado. Ok? Sliced bread, pão fatiado. Ok? Você pode usar nesse caso aqui e pode falar o seguinte: você pode usar da seguinte forma: o pão tá aqui, corta para mim. Você pode falar: slice it for me, slice it, slice the bread for me. Quer dizer, fatie o pão para mim. Próximo. Agora eu quero ver quem sabe o que é esse aqui. Vamos lá. O último. Isso aí é o poultry. Mas estranho, né? Porque a gente chama de chicken. A gente chama de chicken. A gente chama de chicken. Algumas pessoas que falam Chester, ao Chester, né? Mas esse Chester, ele é chamado porque chest, só a palavra chest significa peito, peitoral, né? Essa região aqui, ó. Então, quando você compra o peito do frango, esse é o chest. Então, e depois eles começaram a usar essa palavra Chester para todo o frango, na verdade. Mas por que ele é chamado de poultry e não chicken, ou chest, ou chester? Né? Ele é chamado. Isso aí, Laís. Isso aí. Poultry é um tipo de ave. Né? Quando você tem uma ave que é uma ave mais doméstica, aí você chama ela de poultry. Tá bom? Então é por isso que o nome é diferente. Bom, Amanda Engelman. Sigamos. Bom, reading time, reading time. Aqui são alguns questionamentos, já que a gente está falando de comida, alguns questionamentos referentes a tudo que diz respeito a esse assunto, né? Então, no número 1, ele fala assim: What do we usually find in a menu? Você fala assim, professor, como é que é essa palavra? Como é que é essa palavra? Bom, essa palavra, eu vou colocar aqui, ó. Ela tem duas pronúncias. Ela tem duas pronúncias. Eu posso falar, porque ela tem origem francesa. Então eu posso falar menu, 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 ou posso falar menu. Bom, ela é de origem francesa, então eu posso falar menu, menu. Como ela foi incorporada também, não somente à língua inglesa, mas em todo o país, em muitos países, quem fala inglês não fala menu, fala menu, 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 ok? Traz a acentuação para a primeira sílaba. E nós chamamos de quê? Menu. Uma palavra veio também para cá, mas a gente fala como se escreve, menu. Ok? Bom, então o que geralmente a gente encontra num cardápio? É isso que significa. E aí tem algumas colocações aqui, mas isso é só para a gente discutir. A gente encontra, por exemplo, vocês acreditam que a gente encontra no menu a história do restaurante? Vocês já viram isso? Algum menu que conta a história do restaurante? São perguntas rápidas, pessoal. Sim ou não? Já. Tem alguns restaurantes que primam por dizer assim, da onde, ou até mostrar, né? O Outback conta. Pois é.
Alguns restaurantes que mostram, que tem esse cuidado de dizer da onde vêm os seus pratos, qual a origem, qual a história. Então, alguns contam também. Lá na Inglaterra, alguns restaurantes que eu fui, eles também tinham essa história, eles contavam a história do restaurante, como surgiu, o fundador, é muito interessante, né? Até para explicar os pratos que existem lá. Então, a história do restaurante, sim. Lista dos pratos, né? No menu, sim. Fotos, é comum ter fotos no menu? Sim. Alguns não tem, mas aí você corre o risco de ficar assim: ah, o que que é isso? Que prato é esse? Tal, né? Para explicar. E é bem verdade que algumas fotos elas enganam um pouco. A gente acha que é uma coisa e é outra quando vem, né? Prices, também tem preços. Payment info. Payment info. Info é a abreviação de information. Então, no cardápio, traz informação sobre as formas de pagamento. Bom, eu já vi também. Mas se não traz, deveria trazer, porque às vezes a gente vai pagar com o cartão e o restaurante fala assim: ah, a gente não aceita. Eu falei: mas não estava escrito aqui. Ou então, como já aconteceu comigo, de eu pagar e o cara me cobrar o couvert artístico. Eu falei: mas não sabia que tinha. Mas tem. Eu falei: mas não está escrito aqui. E aí a gente tem como argumentar, né? Seguimos então. Ingredients. Tem os ingredientes? Tem também, né? Alguns restaurantes trazem diante do prato, né? Entre pizzaria é muito comum ter. Quais são os ingredientes que tem naquele prato? Ok. Number two. Read the first two paragraphs of the following article and answer these questions. Então ele pede para a gente ler os dois parágrafos do artigo que vem logo depois para a gente responder. Então as perguntas aqui são: How powerful can a menu be? Como é que eu traduzo essa pergunta? Quão poderoso um menu pode ser? E what features are part of a good menu? Então, quais são as características de um bom cardápio? Ok? Eu vou pular para o próximo aqui, que é o texto, e a gente vai ler o texto, depois a gente volta para responder, ok? Texto. Things to consider when designing your menu. Algumas coisas que você precisa considerar quando está fazendo, preparando. Opa! Desculpa, saiu aqui. Voltando. Quando você está preparando o seu cardápio. Vamos lá. On a basic level, a menu shows a customer what food is on offer and at what price. Ou seja, o menu mostra ao cliente, customer é o cliente, que comida é oferecida e a que preço. But this is barely scratching the surface of what it can do. Né? Mas isso, scratch significa arranhar, né? Estragar. Mas isso, vou traduzir ao pé da letra, isso arranha a superfície do que isso pode ser. O que, que ele quis dizer com isso, na verdade? Tem muita gente que acha que cardápio serve só para mostrar comida e preço. E que achar isso mancha ou arranha ou destrói todo o conceito do que realmente é um menu. O menu é muito mais do que isso, é isso que ele quis dizer. Aí ele fala assim, ó, a menu holds much more power than that. Então ele esconde, ou ele traz consigo muito mais poder do que só isso. It's the gateway into the identity, personality and value of a brand. Então é o portão, gateway é o portão, né?
para a identidade, personalidade e valor da marca, do seu negócio, do restaurante, né? By getting the menu right in tone, language, designing, and appeal, it can be the reason someone tries your offer or decides not to. Então, através do cardápio correto, no que diz respeito ao tom, quando ele fala o tom aqui, é o linguajar, a forma de falar com o cliente através do cardápio, né? Não só a linguagem verbal, mas a imagética também, que diz respeito às imagens do cardápio, ao design, né? As cores que são usadas, e há quem diga que algumas cores elas incitam mais a fome, né? Dizem que é o vermelho e o amarelo, e a sua aparência, né? E pode ser a razão que alguém pode oferecer ou pode optar por ficar ali naquele restaurante ou decidir não ficar. Certo? Bom, com essas informações a gente consegue responder a anterior, né? A gente consegue responder a anterior. Quão poderoso pode ser o menu? A resposta é aqui, ó. Ele pode mostrar a identidade, personalidade e o valor da marca. Muito mais do que somente preço e os pratos. Tá? Então, quem elabora um cardápio, quem pensa em elaborar um cardápio, ele não está só pensando, lógico, as informações de comida, de preço, elas precisam estar ali. Ele precisa estar atento às informações que não podem faltar. Mas muito mais do que isso, um cardápio tem outros valores. Tá? What features are part of a good menu? Quais são as características que estão parte de um bom cardápio? Ele falou lá, né? The right tone, language, design and appeal. Já pegou aquele cardápio que é todo emendado? O preço já não é mais o mesmo, aí o cara bota um papelzinho em cima e cola, ou então você pede, ele fala assim, lamento, mas esse aí a gente não tem. E aí na hora ele vai lá, risca. Poxa, isso já depõe contra o restaurante, né? Isso não pode acontecer. Ok? Bom, vamos seguir aqui. Bom, e aí ele já agora no texto ele dá algumas dicas, né? Desse material que foi falado aqui, ó. Por exemplo, letra A, the box. Letra B, food photography. C, great descriptions. D, engaging language. Então, são algumas características que estão presentes ou precisam estar presentes num bom cardápio. Então, esse the box aqui é o quê? Vamos ver? Olha aqui, ó. Draw attention to certain choices by boxing them up, whether it's because they're new, local or high margin. Bom, já pegou cardápios onde geralmente o restaurante ele tem aqueles pratos que são mais comuns. E quando você quer chamar atenção para um produto, ou um cardápio, ou um combo especificamente, ele fala que você pode colocá-la num box, né? Num quadro, numa caixinha, em destaque dentro do menu para destacar, como se fosse aquela promoção. A promoção do dia está aqui, ó, você já sabe. Você já vai direto, né? Na dúvida do que tem nos pratos, você vai no que há de promoção, na sugestão do chefe, no prato da casa, né? É isso que ele está falando. Letra B, food photography. Good food photography is an excellent way of showing off how fantastic a dish looks, especially if it's exotic or creative. É aquela história de colocar a fotografia da comida. E aí você fala assim, deixa eu ver como é que é. Deixa eu olhar para a cara dele. A gente não fala assim? Deixa eu olhar para a cara dele. Aí você olha o prato, vê e fala assim, parece que é bom. Ou então, não gostei não.
Então, existe sim, no campo da fotografia, existe essa especialidade, fotografar comida. Porque você precisa, não só comida, né? Mas todo fotógrafo ele precisa trazer a essência daquilo que ele está fotografando. Nem sempre ele consegue, mas ele tenta ao máximo trazer a essência para quem vai ver a foto. E quem fotografa a comida tem esse papel também. Great descriptions. Consider a limited menu of few dishes instead of crafting superfluous eyed candy. Why not invent uniqueness and add value by creatively copywriting dish names and descriptions? Bom, resumo disso. Há pessoas que querem colocar todas as informações do prato ali. Então você acaba tendo um cardápio com muita coisa escrita que cansa a pessoa. A pessoa começa a ler e fala, até cansei. Então é importante você colocar um número limitado de pratos, não só de pratos, mas de palavras ali, para que a pessoa consiga ler, entender e saber pedir, ou ajudá-la a pedir, né? Engaging language. Use a tone of voice suited to the overall brand and dining experience to create engaging personality. Bom, ele fala do tom da voz, mas esse tom da voz aqui não é só o tom da voz, a questão oral. Não é só o garçom chegar e saber falar com o cliente. Quando ele fala esse tone aqui, é o tom que está no cardápio. Já foi em algum restaurante que você pega o cardápio para ver e você não sabe de nada que está ali? Você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Estou entendendo nada que está aqui. Em alguns restaurantes que eu fui, lá na Irlanda principalmente, em alguns cardápios eu não entendia muito algumas coisas que estavam lá. Por quê? Porque às vezes eram algumas comidas ou alguns itens que eram próprios do local. Então, às vezes eu não sabia. Eu entendia o contexto, mas não sabia de alguns produtos. Então, você chamava o garçom e perguntava, isso aqui é o quê? Ah, tá, é tal coisa. Né? Ou é isso, aquilo. No prato típico lá, que é o prato típico irlandês, eles têm todas aquelas comidas que eu postei, que vocês viram, né? E tem lá o chouriço. Então, o chouriço, ele vem como se fosse uma empadinha. O chouriço, né? Ele vem ali como se fosse aquela empadinha e você come. Mas se você não sabe o que é, você passa aperto, né? Bom, vamos seguir. Ele traz aqui algumas diferenças no que diz respeito a restaurante. Quando você fala do vocabulário, então, no inglês americano, as bebidas a gente chama de drinks. Starters, que são aqueles pratos que abrem, né? O que você vai comer. O check, que é a conta, né? E o main courses, que são os pratos principais. Bom, ele pede para relacionar. Look at the following restaurant vocabulary. Match the expressions which mean the same. Drinks estaria relacionado a que aqui, ó, com o inglês britânico? Alguém sabe? Hein, pessoal? Drinks são as bebidas, mas isso nos Estados Unidos, né, no país que fala inglês americano. Na Inglaterra, eles chamariam esses drinks de quê? Hein? De beverages. 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 Drinks, beverages. Os starters, que é o prato antes do prato principal, é como se fosse a entrada, né? Por isso que chamam de start, que ele começa. Na Inglaterra, a gente chama, na Inglaterra ou nos países que falam o inglês britânico, appetizers. Appetizers, são os aperitivos, né? Check, que é a conta, no inglês americano, no britânico é bill. E main courses, que são os pratos principais, eles chamam de main dishes.
Ok? Bom, professor, se eu falar o inglês americano na Inglaterra, eles vão entender? Bom, eles vão entender, mas eles vão saber que você não é de lá. Então, a sua língua, o seu vocabulário ali vai mostrar qual é o seu nível de entendimento da língua ou a sua origem. Ok? Vamos seguir. Aqui é rápido. Aqui eu tenho, dentro desse menu, eu tenho três descrições, ó, fries, nachos, sandwich. Isso aqui é o quê? Os starters. São aqueles pratos que a gente pode ter como aperitivo, né? Só para você poder abrir o apetite. Apesar de que tem gente que já chega com o apetite aberto no restaurante, né? Continuando. Cheesy, fettuccine, Thai chicken, New York steak. Então eu tenho aqui os main courses, que são os pratos principais. Artisanal soda, coffee, ice cream. Isso aqui só pode ser drinks, que são as bebidas, e desserts. Gente, cuidado, hein? Cuidado, porque essas palavras são diferentes. Eu tenho desert, deserto, deserto, e tenho dessert, que é a sobremesa. Ok? Então, cuidado com essas duas palavras. Seguimos. Relacionar aqui. Número 1. Aqui é um restaurante, né? Excuse me, are you ready to order? Pronto para pedir? Yes, I'd like the chicken and cheese sandwich, please. Número 3. Will you have the side fries too? Ou seja, vai ter o acompanhamento com fritas? Absolutely, thanks. Claro. Anything to drink? Yes, I'll have an orange juice. Eu quero um suco de laranja. Anything else? Can I have some extra mayo on the sandwich? Of course, please. Make yourself comfortable. Esse make yourself comfortable é fique à vontade. Ok? Seguimos. São as frases separadas para cliente e a pessoa que está servindo. Are you ready to order? E o cliente fala, eu não olhei sequer para o menu ainda. Né? Well, when you're ready, just let me know. Quando você estiver pronto, me fale. Outra frase. Yes, I would like. Gostaria. Sim, gostaria. Isso é do cliente. Anything to drink? Algo para beber. Então, essa aqui é do server. I'll have. Então, o cliente pode falar. Will you have to? Can I have? Então, ele só separou aqui quais são as falas do server, que é o restaurante, e do customer. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula de uma forma mais incisiva, treinando, ok? Continuando. Will you have the side salad or side chips? B. Sorry, but I haven't looked at the menu yet. I'd like the chicken with grilled tomatoes. Grilled tomatoes é tomate na grelha, né? Tomate frito. Excuse me, sir, are you ready to order? Tá pronto para pedir? May I have a bottle of sparkling water? Sparkling water é água com gás, tá? É isso. Thank you all and stay at home. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um excelente dia e bye bye.